Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina. Meu nome é Rafael Gomide. Essa disciplina a gente vai fazer um aparato geral aí a respeito do JavaScript. A gente vai estudar todo o ecossistema do JavaScript para ele servir de base para vocês nas demais disciplinas do curso de vocês. Então, vai ser uma disciplina bem interessante, bem prática, bem mão na massa mesmo, para que vocês absorvam essa informação, né, toda essa grande quantidade de informação e, de fato, transformem isso no fim em conhecimento. E nessa primeira aula a gente vai falar sobre a principal ferramenta que a gente vai utilizar para a gente codificar o nosso JavaScript juntamente com HTML e CSS, é claro. E essa ferramenta é o Visual Studio Code. Então, nessa aula a gente vai ver como fazer a instalação. Lembrando que o ambiente que eu tenho aqui é o Windows, tá? Eu vou deixar detalhes na apostila para vocês sobre Linux e macOS, alguns detalhes que podem ser necessários por lá, mas a instalação é bem tranquila. Mas eu vou fazer aqui passo a passo, porque essa é a ideia mesmo, fazer tudo passo a passo mesmo. Vou mostrar algumas extensões importantes que a gente pode instalar nessa ferramenta, para a gente ter uma ideia, aliás, para melhorar a nossa produtividade com o Visual Studio Code. Vou também mostrar algumas configurações interessantes, importantes, né? Claro que é pessoal isso, né? O que eu utilizo atualmente pode não ser a realidade de vocês, né? Vocês podem não gostar de determinada configuração, mas aí cada um faz do jeito que quiser. Mas é só um exemplo da minha configuração para dar um norte para vocês, principalmente para quem ainda não tem muito contato com essa ferramenta. E por fim eu vou dar algumas dicas de utilização para melhorar a produtividade. Então, o Visual Studio Code, né, tá nesse site aí. Esse é o principal site, onde tem uma documentação muito boa. Ele é um projeto open source, existe o código-fonte disponível no Git. E como características a gente tem excelente suporte ao Git, uma ferramenta considerada muito leve, e tanto é que ultimamente tem sido a mais utilizada pelos desenvolvedores, principalmente para quem trabalha com stacks de front-end e back-end voltados ao JavaScript, tá? E tem também um terminal de comandos embutido. Na verdade, ele se conecta a um terminal de comandos qualquer que você tenha no seu sistema operacional, no seu computador. E é isso. Outro fato interessante, que eu até não coloquei aqui no slide, é que é importante que vocês não confundam o Visual Studio Code com o Visual Studio. O Visual Studio é uma ferramenta muito mais complexa, muito mais grande em termos de espaço em disco, né? E é considerado uma IDE mesmo, né? Mais para fazer aplicações aí .NET. Também tem suporte ao Xamarin, por exemplo. O Visual Studio Code é um editor de texto, no fim das contas, só que ele é bastante poderoso e é bem mais leve. Então, de fato, como essa disciplina é bem prática, a gente já vai entrar nessa parte prática. Vocês vão pegar a captura da minha tela aí e a gente vai fazer vários exemplos de codificação. No caso dessa aula, eu vou mostrar então a instalação da ferramenta, instalação de algumas extensões, uma configuração inicial aí para o Visual Studio Code e algumas dicas para vocês utilizarem o Visual Studio Code e terem mais produtividade. Daqui a pouco chega a tela para vocês, então. Muito bem, pessoal. Eu estou aqui no site do Visual Studio Code. Por padrão ele está em inglês, eu não lembro se ele tem versão em português, tá? Mas lembrando que o português não pode ser, aliás, o inglês não pode ser uma barreira para vocês. Portanto, vocês estudem inglês. Então vamos dar uma olhada aqui em downloads aqui, né? Interessante, vamos ver em other platforms, porque a instalação padrão, principalmente no caso do Windows, ele vai instalar naquela pasta arquivos de programas, né, ou program files, e vai ficar bem atrelado ao sistema. Vocês podem fazer isso normalmente, mas a instalação que eu vou utilizar aqui é a instalação zipada e eu vou ativar o modo portável dele. Por que isso? Eu acho mais flexível, digamos assim. Eu que trabalho, por exemplo, com Angular, React e Vue, que são 3 frameworks front-end, acontece às vezes o Visual Studio Code dá conflitos com as extensões de cada uma. Então, eu prefiro ter 3 instalações do Visual Studio Code do que ter uma só e ficar correndo o risco de ter esse tipo de problema, tá? Então, a instalação que eu vou demonstrar para vocês é essa de zip.
No caso do meu computador ser 64 bits, eu vou baixar essa versão. É claro que eu já fiz isso previamente para a gente não perder muito tempo. Então está aqui na minha pasta de downloads. Está aqui, VS Code. Eu vou instalar isso aqui numa pasta qualquer. Eu escolhi aqui, eu criei uma pasta em GTI. Já deixei alguns projetinhos ali para a gente ver daqui a pouco e vou copiar para cá e extrair essa pasta aqui. E aí sim a gente vai executar a ferramenta. Então, vou mandar extrair aqui. Fiz errado, né, pessoal? Vamos voltar aqui. Opa, vamos ter que excluir tudo. É bom que a gente aprende direito, né? Eu devia ter extraído numa própria pasta, né? Então, eu vou voltar aqui, pegar a ferramenta de novo, colar aqui, extrair para VS Code. Então, é bom ele estar numa pasta própria, né? Então, vamos renomear para ficar mais simples, VS Code. Então, só para ter uma ideia, a versão que eu estou instalando é a 1.42.0. Talvez, na época que vocês estarão assistindo esse vídeo, já existam novas versões. Pode instalar a versão mais recente, tá? Eu não recomendo que vocês instalem a versão Insiders, porque ela é criada diariamente. Então, ela pode conter bugs, pode estar instável. É melhor que vocês utilizem a versão estável. Então, procurem sempre essa versão estável. Então, está aqui na pasta VS Code. Para ficar mais fácil, eu vou dar um Ctrl+C aqui no executável e vou colar o atalho aqui na minha área de trabalho. Então, vamos renomear aqui para VS Code. Então, essa ferramenta está limpinha aqui para a gente. Um detalhe, eu vou voltar aqui, tem a pasta Code. Daqui a pouco eu vou abrir isso aqui no VS Code mesmo, tá? Mas para a aula 1, aliás, para todas as aulas eu estou montando um roteiro. Então, no roteiro daqui, para eu não me perder, tá, eu vou fazer esse no Notepad++ mesmo. Então, eu falei aqui, ó, primeira coisa, instalar o VS Code de forma local, descompactando o zip. Isso eu já fiz, acabei de fazer. Habilitar o Portable Mode. Então, isso aqui eu ainda não fiz. Então, eu vou abrir o site aqui, só para a gente ter uma ideia do que se trata. Isso é importante, ele não vem habilitado por padrão. Mesmo você utilizando a versão zip, ele vai procurar configurações no seu sistema operacional. Para ficar portável, ou seja, para você transportar num pendrive, por exemplo, utilizar em vários computadores, tem umas coisinhas a serem feitas. No caso do Windows e para o Linux também, a gente precisa criar uma pasta Data dentro da nossa instalação. Então, eu vou entrar aqui em VS Code, está aqui, nova pasta, Data. Além disso, criando essa pasta, ele vai guardar os dados de extensões, de configurações, tudo nessa pasta aqui para a gente, ao invés de utilizar o sistema operacional para isso. Continuando aqui no finalzinho, tem um detalhe sobre diretório temporário. Ele fala para a gente criar uma pasta TMP dentro de Data. Então, vamos fazer isso também. Dentro de Data, TMP. Agora sim ele está pronto para o modo portável. Eu vou finalmente abrir a ferramenta. Vou guardar um pouquinho. Abriu aqui. Por padrão, ele traz essas mensagens chatas aí, mas dá para a gente vir aqui na engrenagem aqui, don't show again. Eu não gosto, eu particularmente não gosto dessas mensagens, elas, na minha opinião, interrompem a produtividade. Eu vou tirar o show welcome page aqui também, para não mostrar isso mais. Está aqui a tela limpinha, né? Tá zerada a instalação do VS Code aqui. Vamos voltar para o roteiro aqui, para a gente ver melhor. Então, eu fiz a habilitação do Portable Mode, abri o VS Code, criei o atalho, né? Eu nem coloquei aqui, mas é interessante. E vamos agora navegar por algumas funcionalidades. Então, vamos abrir esse arquivo, vou salvar aqui, fechar. Vamos abrir ele dentro do próprio VS Code. Geralmente, a gente abre um folder, né? Uma pasta. Então, vou navegar até lá, Code, estou no capítulo 1. Vamos deixar todas as aulas aqui. Então, aula 1, está aqui o meu to-do. Então, olha que interessante aqui. Do lado esquerdo, a gente tem, por padrão, 5 ícones aqui. O primeiro mostra a estrutura de pastas e arquivos
ao qual o VS Code está apontando nesse momento, né? Seria um projeto, no fim das contas. Aqui a gente tem uma funcionalidade de busca, buscar texto dentro de arquivos, tá? É bem interessante, a gente pode fazer aquele localizar e substituir também. Aqui entra a integração com Git, né? Por enquanto a gente não vai ver isso, né? Não nessa disciplina, foge do escopo. Aqui tem uma tela para a gente configurar o debug de aplicações. Talvez nessa disciplina a gente não vá precisar usar. E por fim, uma tela de extensões. Tá? Basicamente é aqui, com o tempo a gente vai vendo outras funcionalidades à medida que a gente for utilizando. Lembrando que a disciplina é bastante prática, a gente vai ver muita coisa por aqui. Então, naveguei por algumas funcionalidades. O próximo é baixar e instalar a fonte FiraCode ou Firecode. Essa é uma fonte que eu utilizo atualmente em produção. Eu acho ela bem bonita, bem interessante para codificar. Tá? Essa fonte já está instalada no meu computador, mas é só a gente acessar esse site aqui. Vai entrar no repositório do GitHub da fonte. Vocês vão vir aqui, no caso de Windows, né? Download V2 aqui. Na verdade, ele vem em um zip e tem a instalação para todos os sistemas operacionais, tá? No caso aqui, eu já também baixei. Tá aqui o Firecode, eu vou extrair ela aqui, só para dar uma olhada direitinho aqui. No caso do Windows, a gente usa em TTF, né? True Type Font. Então aqui a gente guarda tudo aqui, pega todos os arquivos e botão direito e manda instalar. Estou forçando a instalação aqui, mas ok, não tem problema nenhum. Então está feito o baixar e instalar a fonte Firecode. Interessante, tá, pessoal, que vocês façam isso junto comigo. Né? Vocês têm a opção de pausar o vídeo, né? Voltar a acelerar se eu estiver falando muito devagar. Isso é legal, tá? Acompanhar essas coisas é interessante. Agora vamos instalar as extensões. Então, as extensões básicas que eu separei para a gente instalar foram essas aí. Primeiro aí, o Winter is Coming, é uma referência a Game of Thrones, é um tema de cores. Então a gente vem no ícone aqui de baixo, só a gente pesquisar aqui, ó. Winter is Coming. Esse é um tema, curiosamente, criado pelo John Papa, que é um dos papas, né, tirando o trocadilho aí, ele é um dos papas do Angular. Tá? Um cara muito influente aí na comunidade. Então vamos instalar aqui, ó, tem 602 mil instalações, é muito bem avaliado. Então isso é um bom referencial para você ver se determinada extensão é legal ou não. Então ele traz para a gente vários temas aí, Dark Blue, Light, Dark Black. Eu vou usar o Dark Blue, vou ficar de Dark Blue No Italics. Okay? Se quiserem trocar, vocês apertem F1, vai vir nessa tela, pesquisa tema aqui, aí vai ter Color Theme. Navega aqui com o teclado, Enter, e ele vai te dar todos os temas. Alguns já vêm instalados aí no VS Code, né? Muita gente usa esse Dark ou Dark Plus aqui, mas eu vou ficar no Winter is Coming Dark Blue aqui. Ok. Winter is Coming instalado. Agora o VS Code Icons. Então a gente volta aqui, pesquisa. Isso aqui é para trocar os ícones, justamente desses arquivos aqui que ficam do lado esquerdo, tá? São ícones mais intuitivos, a gente ganha tempo. Ao invés de bater o olho e ficar tentando adivinhar se trata de determinado arquivo. Então, ele instala, fez a mesma coisa, te dá a opção, por padrão vem esse set aqui, eu vou escolher o VS Code Icons. Deixa eu ver se já dá para ver uma diferença. Eu acredito que o ícone de pastinha mudou aqui. Eu não lembro como estava antes, mas eu lembro que estava diferente. Então, à medida que a gente for criar arquivos HTML, CSS, JavaScript, vocês vão ver esses ícones aqui como ficam. Continuando, Debugger for Chrome. Isso é importantíssimo para a gente trabalhar com debug. E o Chrome, pessoal, queiram ou não, é o melhor navegador para trabalhar com desenvolvimento. Não necessariamente para navegar na internet no dia a dia. No meu caso também, na minha opinião, é o melhor, né? Mas muita gente gosta do Firefox. Mas para trabalhar com desenvolvimento, o Chrome realmente é muito bom. Então, vamos instalar a extensão. A maioria das extensões, elas permitem que, aliás, elas não fazem com que você tenha que reiniciar a ferramenta. Isso é muito legal. Algumas necessitam, são algumas mais pesadas, digamos assim. Então, está instalado, está funcionando. Já está aqui, a gente já tem essa opção de criar um debug, mas não é o caso aqui agora, mas futuramente vocês vão precisar disso. Voltando aqui,
Vamos marcar, né, para a gente não se perder. O Interscam já foi, Icons já foi, Debugger for Chrome já foi. Agora vamos no Prettier. O Prettier é uma extensão para autoformatar o nosso código. Ele existe uma maneira padronizada, ele não é muito customizável, tá? Mas atende muito bem o formato que ele usa de indentação, de formatação de código. E quando a gente não gosta de determinada indentação, tem uma forma de burlar isso, de desativar, na verdade, desativar a linha de baixo. Eu vou mostrar isso para vocês ao longo da disciplina. Então já está instalado aqui também. Vamos voltar aqui no arquivo. Vamos instalar agora o Color Highlight. Essa extensão é interessante para trabalhar com cores. Principalmente no CSS, quando a gente vai definir alguma cor, ele mostra, de fato, a cor para a gente. Tá? Quando a gente chegar na parte do CSS, vocês vão ver isso melhor. Então, vamos instalar essa aqui. Ok. Então, voltando aqui, todas as extensões instaladas. Muito bem. Bom, como o tempo da aula já estourou, né, a média, o ideal é 15 minutos, eu vou fazer uma pausa aqui e na próxima aula a gente continua a fazer as demais coisas aí com o Visual Studio Code. Vejo vocês lá, muito obrigado e até mais.